Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar com vocês na manhã de hoje. O prazer é nosso. Ministro, a gente estava falando sobre essa aprovação do Congresso em relação ao dinheiro para o FIES. O que isso vai mudar? Qual o impacto disso imediatamente? Porque, inclusive, já é algo que vai ajudar o Enem, vai ajudar não só o FIES, mas muitos estudantes que estavam esperando esse recurso, não é, ministro? Exatamente. Na verdade, o orçamento para esse ano, 2016, que tinha sido elaborado ano passado ainda na gestão do governo Dilma, não previu o montante necessário para a renovação dos contratos de FIES, cerca de 1,5 milhão, e tampouco novos contratos. Como houve uma decisão do presidente Temer, depois que assumiu, de ofertar 75 mil novos contratos de FIES para esse ano, no segundo semestre, e evidentemente tinha a responsabilidade da renovação dos contratos antigos, a gente teve que mandar para o Congresso Nacional um pedido de crédito suplementar de 700 milhões de reais, que permitiria que isso pudesse ser efetivado. E a gente estava aguardando há quase 3 meses e meio. Felizmente ontem a gente teve a votação e a aprovação desse crédito, que vai permitir a regularização total de todos os financiamentos. Os antigos, que serão renovados, e os novos, que serão contratados sem nenhum prejuízo para qualquer jovem do Brasil que depende do FIES para pagar a mensalidade da sua faculdade privada em qualquer parte do nosso país. Ministro, qual é bom dia. Qual é a fiscalização, como é que faz dessas faculdades particulares? Evidentemente que existem boas faculdades particulares, mas existem faculdades pavorosas em que o corpo docente não tem a mínima qualificação, não há nenhuma cobrança, e são máquinas de dinheiro, porque você tem a garantia de que antigamente o aluno podia deixar de pagar, agora não, o dinheiro veio do governo federal, quer dizer, é uma maravilha tal. E o nível é muito, mas muito, muito baixo, ou seja, cresceu o número de formandos, porém a qualidade é deficiente. O MEC fiscaliza essas faculdades, ministro? A gente tem uma estrutura no MEC, que chama-se a Secretaria de Regulação de Ensino Superior, que tem a responsabilidade de fazer a supervisão, a fiscalização de todas as entidades privadas de ensino superior do Brasil. E, ao mesmo tempo, o INEP, cabe ao INEP realizar anualmente as avaliações com relação ao desempenho dos cursos e das próprias faculdades na operação do seu dia a dia. É evidente que, como você frisou há pouco, que o quadro enseja, naturalmente, faculdades muito boas, positivas, e outras que não têm o mesmo desempenho, e que a gente precisa manter um quadro de fiscalização e acompanhamento adequado. Ao mesmo tempo, a gente pegou todo um sistema em funcionamento que ele não tinha previsão de aprimoramento, de melhoras, de avanços. Está na nossa meta do MEC justamente fazer com que a gente possa aprimorar o sistema de financiamento do FIES sem nenhum prejuízo, ou qualquer prejuízo para os jovens hoje que dependem do FIES, para que a gente possa ter uma melhor eficácia e financiando cursos que efetivamente possam ser ofertados numa condição de qualidade adequada para os jovens do Brasil. Justamente sobre isso, ministro, sobre fiscalização, agora saindo das universidades privadas, indo para as universidades públicas, eu gostaria de saber, por exemplo, durante os 13 anos e 5 meses do PT foram criadas muitas universidades federais, parte delas absolutamente desnecessárias, na minha interpretação, locais onde era necessário criar curso de alfabetização, criar universidades. Ontem eu fiz referência a uma delas aí em Foz do Iguaçu, que tem realmente um currículo sui generis, e que é uma universidade, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que tem muitos alunos estrangeiros sustentados com o nosso dinheiro e com um programa de curso absurdo. Hoje, eu estava consultando justamente aqui, fazendo um levantamento de uma outra dessas universidades, e eu justamente dei de cara com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu simplesmente, ministro, não sei o que é isso. Ela tem 4 unidades, 2 no interior
interior do Ceará, 2 no interior da Bahia. Aí eu fui olhar os cursos. O curso de licenciatura em pedagogia tem várias disciplinas, uma delas de 40 horas é a disciplina pedagogia. Eu simplesmente, ministro, já leio há alguns tempos, eu tenho 61 anos, desde os 10 eu leio regularmente, portanto há mais de meio século. Eu não conheço na área da pedagogia nenhuma disciplina chamada pedagogia, deve ser. Então, essas picaretagens, me desculpe usar essa expressão mais popular, essas universidades picaretas públicas, sustentadas com nosso dinheiro, que formam, que na verdade isso aqui é panfleto, isso daqui não é ciência, como que o MEC tem algum tipo de controle? Ou elas têm tal autonomia que elas podem fazer o que quiserem? Bom, Vila, a autonomia universitária foi consagrada no texto constitucional brasileiro e é um quadro que evidentemente ninguém quer afrontar. Ocorre que ao longo dos 13 anos de governo anterior, você tinha uma falta de critério absoluto com relação a como funcionar. Então a gente precisa fazer com que o MEC possa ter uma atuação que permita e que garanta, mais do que isso, a oferta de cursos, tendo como um padrão de qualidade o que é praticado no mundo todo. É evidente que quando você avalia uma universidade pública, você tem que levar em consideração que os recursos são bancados pelo contribuinte brasileiro e a formação dos jovens que se encontram dentro dessas universidades dependem do orçamento da própria União. E aí a gente tem que primar pela qualidade, pela boa aplicação, o bom uso dos recursos públicos. A agenda do Ministério da Educação, como você pode acompanhar no seu dia a dia, estou há pouco mais de 4 meses à frente do Ministério, não há agenda fácil. Então, desde a educação básica à superior, pepinos e problemas da dimensão do FIES aí, que nós conseguimos finalmente resolver ontem no Congresso Nacional, um Enem que vai se realizar nos dias 5 e 6 de novembro, com a participação de mais de 8 milhões e meio de estudantes brasileiros. Então, é realmente uma agenda bastante diversificada e ampla do ponto de vista de desafios. Então, a gente vai lento e gradualmente fazendo com que a gente possa modernizar, atualizar e acompanhar a evolução necessária na educação brasileira, que infelizmente passou um bom tempo parada e até mesmo andando para trás. Uma das agendas que você inclusive já teve a oportunidade de me entrevistar na Jovem Pan é de respeito ao ensino médio, fossilizado historicamente e distante do que é praticado na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Então, a gente tem muita coisa por fazer e eu quero enfrentar cada um desses desafios com absoluta serenidade, coragem e disposição para que a gente coloque a educação no Brasil no padrão que merece. Só uma última observação minha, ministro, é o seguinte, eu sei que realmente é uma tarefa hércula, para ser muito original, a do senhor, realmente não é fácil, mas essa Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, realmente com todo respeito, é uma das maiores picaretagens que eu já vi na minha vida. E no curso de licenciatura em pedagogia, além dessa disciplina pedagogia, tem outras disciplinas de 40 horas maravilhosas, fundamentos filosóficos e práticos do samba. Outra disciplina, fundamentos filosóficos e práticos da capoeira, quer dizer, é uma filosofia da capoeira. Realmente começou em Platão, Sócrates, Aristóteles. Tá aqui, eu tô com o programa aqui. E tem uma outra que é religiosidade de matriz africana no Brasil. São disciplinas. Quer dizer, causa assombro, porque é sustentado com dinheiro público. Mas eu queria só pegar uma última questão, essa é a Base Nacional Curricular. A parte de história era realmente de arrepiar os cabelos, né, ministro? Eu tinha dito aqui no começo do ano que se aprendia tudo, menos história do Brasil e a história do Ocidente, afinal nós somos produtos do Ocidente. A proposta que tinha então do PT era uma história da África Negra, somente que nós aprenderemos no Brasil, uma história indígena. Isso vai mudar? Vai mudar e está mudando. A primeira versão realmente mereceu críticas muito duras por parte de todos os educadores que têm aí experiência e vivência relevante na educação brasileira. A segunda etapa, a segunda versão evoluiu,
mas não atende às necessidades do ponto de vista de padrão de conteúdo educacional que deve ser disponibilizado para as crianças e jovens do Brasil, e a gente está marchando para a última versão, a última versão da base, que vai partir da educação infantil até o último ano do fundamental, o 9º ano, com um padrão, eu creio, de qualidade, que vai colocar a base curricular brasileira em situação de comparação com as melhores bases disponíveis nos principais países do mundo. Eu acho que o Brasil não pode se dar ao luxo de ter conteúdo curricular diferente daquilo que é praticado no mundo desenvolvido, evoluído. Para a gente ter condições de crescer, se desenvolver, a gente tem que ter uma educação que tenha, vamos dizer, um padrão de qualidade a partir, inclusive, da sua base curricular compatível com o que é praticado na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, para que a gente possa dar o salto necessário na área da educação. Então, meu cuidado é pleno, e a recomendação para a secretária Maria Helena, que é quem cuida dessa matéria, que tenha realmente dedicação total para que a gente possa ofertar a melhor base possível. O nosso tempo já está no fim, mas o José Maria Trindade, em Brasília, quer fazer a última pergunta para o senhor. Zé Maria. Isso, Vila, a escola que eu fiz o segundo grau, a Escola Agrotécnica Federal de Salinas, virou Universidade da Cachaça, viu? Olha, Vila, existe um estudo, ministro, do IPEA, de um técnico muito bom que foi diretor, o Ayrton Ellery, né, que aponta tecnicamente que 20% do PIB para a educação é muito dinheiro. Ele mostra tecnicamente, com base em salários acima do piso, análise de funcionários, de custo de escola, custo de aluno, fez um estudo muito profundo de anos e mostrou que 5% seria ali o viável, mas ele coloca 10% dos investimentos da arrecadação em educação. O senhor tem conhecimento desse estudo do IPEA, ministro? Tenho não, Zé. Eu realmente não li esse estudo e não conhecia nenhum elemento sobre ele. O que eu tenho dito, e dito de forma muito clara, é que não basta você reivindicar mais recursos para a área da educação. Eu acho que o Brasil já alcança, do ponto de vista de proporção do PIB. Essa conclusão, viu, que é problema de gestão e não mais recursos. É um estudo muito profundo. Mas isso é mais ou menos óbvio. O nível de desperdício de recursos no governo federal é uma coisa assombrosa, em todas as áreas. E na área da educação se verificou isso nos últimos anos. A gente triplicou o orçamento do Ministério em pouco mais de 12 anos, de 43 bi em termos reais, corrigido pelo IPCA, para mais de 130 bilhões de reais, e a qualidade da educação não acompanhou essa mesma evolução. Então, alguma coisa está errada, e a gente precisa fazer com que isso seja modificado, ou seja, cada real investido na educação seja de forma muito cuidadosa e criteriosa, para que a gente não venha desperdiçar o dinheiro suado do contribuinte brasileiro. Ministro da Educação, Mendonça Filho, obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Bom dia, ministro.